Estudo Bíblico Números 7, versos 1 a 89. Ofertas dos príncipes tribais. Depois que todo o tabernáculo, Ohel Moed, foi levantado, ungido e santificado, Êxodo 40:17, os príncipes, capítulo 1, versos 5 a 16, trouxeram as ofertas necessárias para o transporte do tabernáculo. Apresentaram 6 carros e 12 bois aos filhos de Gerson, 4 de 24 a 26, e Merari, 4 de 31 e 32. Uma vez que os filhos de Coate estavam proibidos de carregar as coisas santíssimas em carros, eles as levavam por meio de varais sobre os seus ombros. Além disso, em 12 dias diferentes, os príncipes traziam, cada um no seu dia, provisões de ofertas idênticas para a dedicação do altar. Versos 11 e 88. O último versículo desse capítulo revela que Deus comunicou-se com Moisés por meio de uma voz que saía do propiciatório entre os querubins, Êxodo 25, 22. Nota homilética 1. O 7º capítulo nos ensina que 1. Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. 2. Deus reconhece cada dádiva, mesmo que sejam idênticas, Marcos 12, 41 a 44. Os pormenores exatos nos ensinam que Deus não despreza sacrifício algum se ele vem do coração, Salmo 51, 17. 3. Deus tem prazer em cada dádiva útil para o progresso da sua igreja. Essas eram para facilitar o transporte do tabernáculo. 4. Deus coroa nossa vida com a comunhão com a sua própria pessoa, feita através da sua revelação e da nossa oração, verso 89. Verso 1. No dia em que Moisés acabou de levantar. Não foi um dia específico. O significado é simplesmente que depois que Moisés terminou o levantamento e a unção, os príncipes fizeram suas ofertas. Verso 88. Versos 2 e 3. As ofertas dos príncipes. Cada príncipe em Israel ofereceu ao Senhor a dádiva de cada um, que é relatada separadamente numa demonstração de que cada um deve prestar culto individualmente e não depender só de adoração coletiva a Deus. Observa-se também a ordem e o cuidado em cumprir os mandamentos do Senhor nesse capítulo dos mais longos da Bíblia. Verso 5. Recebe-os deles. Moisés pensava que os levitas tinham que carregar a totalidade das partes do tabernáculo nas suas costas, assim como os coatitas tinham que fazer com o santuário, a parte sacrossanta do tabernáculo. Por isso mesmo recebe instruções de Deus sobre o assunto, verso 9. Verso 6. Os carros e os bois. Vê-se que as dádivas foram primeiro aceitas e depois dadas. Da mesma maneira, a retidão de Cristo foi primeiro considerada aceitável ao seu Pai e depois dada aos pecadores em resposta à fé. Essa retidão, que nos reveste salvos, é necessária, sendo que cumpre em nós e para nós a lei de Deus, assim como os carros foram distribuídos aos levitas, de acordo com as necessidades de seu serviço religioso, assim também a retidão de Cristo nos é imputada, segundo nossas grandes necessidades, e serve como modelo de nossa vocação cristã. 1 Pedro 2, 21. Versos 7 e 8. Segundo o seu serviço. Os meios de transporte dados aos filhos de Merari consistiam em 2 vezes mais do que aqueles dados para os gersonitas, já que seu fardo de tábuas, colunas e bases, capítulo 4, versos 31 e 32, era muito pesado. Verso 10. Para a consagração do altar. Críticos têm insistido em aplicar essa frase ao período dos Macabeus, 167 a 37 a.C., durante o qual a festa da dedicação teve origem. Eles proclamam que Hanukkah, dedicação, é uma palavra posterior, mas admitem que a raiz dessa palavra é antiga, conforme se verifica no seu uso na palavra Enoque, Hanok, Gênesis 4, 17, 25, 4 e 46, 9, e na palavra usada em relação aos experimentados homens de Abraão, Hanik, Gênesis 14, 14. Embora a palavra seja rara, a Bíblia ilustra que era largamente usada.
O rei Davi organizou um Hanukkah para o seu palácio de acordo com o título do Salmo 30. Salomão, semelhantemente, dedicou o altar do templo, segundo Crônicas 7:9. Neemias dedicou o muro de Jerusalém, Neemias 12:27, e Judas Macabeu rededicou o templo depois de sua profanação, 1 Macabeus 4:51. Em todos os casos, foi usada a mesma palavra hebraica. É provável que Judas Macabeu conhecesse a antiga tradução do Hanukkah, pois a sua festa não foi um dia de inovação. Nota histórica: os macabeus, do hebraico macabim, martelos, foram os integrantes de um exército que assumiu o controle de partes de Israel durante o Império Seleucida. Os macabeus fundaram a dinastia dos Hasmoneus, que governou de 164 a 37 a.C. Reintroduziram a religião judaica, expandiram as fronteiras de Israel e reduziram no país a influência da cultura helenística. Seu membro mais conhecido foi Judas Macabeu, assim apelidado devido à sua força e determinação. Os macabeus, durante anos, lideraram um movimento que levou à independência da Judéia e que reconsagrou o Templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos gregos. Após a independência, os Hasmoneus deram origem à linhagem real que governou Israel até sua subjugação pelo domínio romano em 37 a.C. Verso 11. No seu dia. A ordem não era a de idade, de dignidade ou de descendência dos filhos mais velhos de Israel, mas sim a ordem da marcha estabelecida pelo próprio Deus. Capítulo 2, versos 1 a 21. Versos 12 a 17. Naasson, pela tribo de Judá. A ordem na qual os príncipes vieram, diferente de Números 1, foi de acordo com a linha de marcha, capítulo 2. Verso 14. Um recipiente de 10 siclos de ouro. Um pires de ouro, não uma colher, cheio de incenso, encaixa-se bem com a descrição do altar do incenso, em Êxodo 30, versos 1 a 10. Apocalipse 8, versos 3 e 4. Verso 15. Cada um desses animais poderia representar uma parte da obra de Cristo ao se oferecer como um sacrifício integral para cumprir a vontade do seu Pai. O novilho representa Cristo como obreiro paciente, o servo do Senhor. O carneiro o representa como vencedor poderoso das forças de Satanás e das suas hostes. O cordeiro revela o amor, a ternura, a paciência e a humildade de Cristo. Dessa maneira, ele foi o amado do seu Pai, cumprindo sua vontade. Verso 16. Um bode para oferta. Este é o supremo exemplo da simbolização do sacrifício de Cristo, a oferta pelo pecado que carrega os pecados de todos os que nele creem. Isaías 53, 6. Levítico 16, 20 a 22. Verso 17. Sacrifício pacífico. O grande número de animais sacrificados enfatiza o fato de que, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Hebreus 9, 22. Tudo aponta para que Cristo, pela sua obra, se tornou nossa paz, fazendo paz entre nós e Deus, paz entre nós e nosso vizinho, paz entre nós e nossa consciência íntima, a restauração total do nosso ser. Efésios 2,14. Nota geral. Eis o significado dos nomes citados nesse capítulo. 1. No verso 12, Naasson quer dizer encantador, e seu pai, Aminadab, tem um nome que significa meu povo é nobre. A tribo que representa Judá tem o nome de louvai ao Senhor. 2. No verso 18, Natanael quer dizer Deus deu, e Zoar significa pequenez. A tribo de Issacar tem o nome de aluguel, ou salário. 3. No verso 24, Eliabe quer dizer Deus é pai, e Elon significa forte. A tribo de Zebulon tem o nome moradia ou permanência. 4. No verso 30, Elisur quer dizer Deus é uma rocha, e Sedeur significa raiar de luz. A tribo de Ruben tem o nome de Veja o Filho. 5. No verso 36, Selumiel quer dizer amigo de Deus,
e Zurizadai quer dizer o Todo-Poderoso é minha rocha. A tribo de Simeão tem o nome de escutar. No verso 42, Eliasaf quer dizer Deus acrescentou, e Reuel significa amigo de Deus. A tribo de Gade tem o nome de tropa ou ditoso. No verso 48, Elisama quer dizer Deus escutou, e Amiúde significa meu povo é majestade. A tribo de Efraim tem o nome de frutífero. 8. No verso 54, Gamaliel quer dizer galardão de Deus, e Pedazur significa rocha redimida. A tribo de Manassés tem o nome de esquecimento. No verso 60, Abidã quer dizer meu pai é juiz. Gideone significa derrubada. A tribo de Benjamim tem o nome de filho da mão direita. No verso 66, Aiezer quer dizer meu irmão é socorro, e Amizadai significa povo de Todo-Poderoso. A tribo de Dan tem o nome juiz. No 72, Pagiel quer dizer intervenção de Deus, e Ocrã significa importuno. A tribo de Azer tem o nome de bem-aventurado. No verso 78, Aira quer dizer meu irmão é mau, e Enã significa olhos delas. A tribo de Naphtali tem o nome competição. Todos esses nomes têm sentido religioso que pode ser relacionado com Cristo. Isso se vê até nos nomes mais obscuros, como meu irmão é mau, o que mostra o amor de Cristo em se tornar irmão dos pecadores. Hebreus 2, versos 11 e 12. E importuno, que mostra a perseverança na oração que Cristo ensinou pela parábola do amigo importuno. Lucas 11, versos 5 a 8. Nota homilética 2. Alguns dos aspectos da natureza de Deus que se enfatizam no livro de Números. 1. A fidelidade imutável de Deus, 23, verso 19. 2. A santidade de Deus, capítulo 20, verso 12. E as prescrições que conservam a santidade do tabernáculo. 3. A soberania de Deus exercida sobre cada aspecto da vida e observada nas inúmeras prescrições exatas em muitos assuntos. 4. O poder de Deus exercido sobre o paganismo e a superstição, observados na história de Balaão, capítulos 22 a 24. Verso 88. Depois que foi ungido. Uma frase semelhante a essa encontra-se nos versos 10 e 84, no dia em que foi ungido. Evidentemente, não faz referência a um dia particular, verso 11, mas é simplesmente uma cláusula temporal. Esse versículo 88 torna claro que a dedicação do altar aconteceu algum tempo depois da unção registrada em Levítico 8:11. Verso 89. Ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Moisés fala ao Senhor e Deus ouve e atende à voz do seu servo. Ele recebeu revelação divina quando falava com Deus. O emprego raro de uma raiz hebraica aqui dá ao verbo falar um significado correspondente de conversar. O mesmo emprego foi feito para mostrar que Ezequiel estava conversando com Deus. Ezequiel 2:1, 43:6, 2 Samuel 14:13. Em Malaquias 3:16, usou-se um verbo relacionado desse modo para dizer que falavam um com o outro. Assim, quando Moisés entrou para falar com Deus, então ouviu uma voz conversando com ele de cima do propiciatório. Nota homilética 3. A grandiosidade do ministério se vê no verso 89. 1. Está no ministério da intercessão. O ministro leva as necessidades do seu rebanho diante de Deus. 2. Está no ministério da pregação. O ministro traz para o seu rebanho a palavra de Deus. E 3. Está no ministério da fidelidade. O ministro e o rebanho devem estar reunidos para a realização dos santos propósitos de Deus.